é legalizado, a fiscalização vai vir no futuro, porque não tem fiscalização na cidade. Então, legaliza os caras primeiros, roda com os clandestinos. Depois nós vamos colocar a fiscalização, fraca, por sinal ainda. E é aquele costume de ressaltar, haverá um convênio com a Polícia Militar, como se os militares fossem resolver toda a questão de Lagoa Santa, do Transmunicipal. Não vai. E a gente tem que ser transparente quanto a isso, tem que abrir o olho deles, porque não vai. Não vai. Diga essas afirmações, porque onde a Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Guarda de Trânsito muito grande, ainda há indícios de ilegais. E aí a gente não pode adotar aquele discurso que a categoria não vai aceitar, que é o seguinte, mas ilegal sempre vai ter. Não, não vai. Não tem que ter. A partir do momento em que há planejamento e há fiscalização, não devemos aceitar transportes clandestinos ou outras maracutaias aí envolvendo a política no Brasil. É por isso que o nosso país está desse jeito. A corrupção sempre tem. Clandestino sempre vai ter. Não tem que ter. A gente tem que colocar um ponto final nisso. E agora, reforçando sobre a questão da vistoria, esse caso que o Dalmar viu a foto do tanque, e que até o mototáxi estava aqui, presidente, a Translago foi informada diversas vezes por mim, durante todo o período de fiscalização, de apresentação lá no pátio da FEBEM, de que estava havendo abusos por parte dos agentes fiscalizadores com os credenciados. Mandei até um vídeo para Dalmar agora não está lembrando, mas aquela moto do tanque que você viu, com aquele amassado mínimo no tanque, foi aquela moto do credenciado que eu te mandei. Falei, Dalmar, acabaram de reprovar esse credenciado por esse critério. Mandei o vídeo, mandei para você também, Leandro. Então, a Translago, que ela foi informada, foi. O que ficou nítido é que um setor da prefeitura não quis se comunicar com outro setor da prefeitura para não gerar mal-estar. Que há vários setores na prefeitura? Há. Mas quando um setor comete um erro, e esse setor que cometeu o erro está, sim, ligado à Translago, porque nós estamos tratando de legalização dos mototaxistas, então há um envolvimento dos setores, querendo ou não, deve haver uma comunicação entre o mesmo para que o problema seja resolvido. E te digo mais, o acordo que nós fizemos em relação à vistoria, o que ficou acordado seria o seguinte, antena para pipa, mata-cachorro, a moto no nome credenciado, o Santo Antônio e o adesivo. Se estiver faltando alguma coisa, vocês me lembram. E o protetor. Agora, pedaleira, que muitas estavam em bom estado, não foi comunicado para a gente que pedaleira seria item de reprovação, e amassado no tanque, não foi comunicado a nenhum credenciado que seria item de reprovação. Portanto, que muitos credenciados, quando foram reprovados, me procuraram. Foram na minha casa e falaram, Wesley, mas eu não fui comunicado sobre isso, nem eu. E as reprovações estavam havendo. E a todo momento a Translago tinha ciência desses erros da fiscalização. E não interviu. E não interviu. Mas, quando você fala que avisou a Translago, é genérico. Com quem que você conversou, avisou a todo momento lá? Comuniquei ao Dalmar via WhatsApp, liguei na central de atendimento da Translago, esperei muitas vezes, mas comuniquei. Salvo engano, o Wellington, você comunicou alguém, Wellington? Comunicou o Serginho. Então, presidente, eles estão... O discurso aqui foi o seguinte, olha, não sabia, mas traz lá amanhã que nós vamos resolver. Não, sabiam e foram informados, sim. Sempre foram informados ao longo da regularização. E não intercederam, porque era outro setor da prefeitura. E a nossa pergunta é o seguinte, por que não informou antes que amassado no tanque e pedaleira para baixo seriam itens de reprovação? Nós não recebemos nenhum documento desse tipo. Aliás, presidente, nós não recebemos nenhum documento até agora. Nem o nosso acordo foi publicado. Não existe. Ele é invisível. Procura no portal da prefeitura. Não tem. Entre tantos outros erros que a prefeitura cometeu. E eu, infelizmente, já comuniquei aos mototáxis hoje que a quantidade de transporte por aplicativo que está chegando no município, justamente no período que pós-regularização dos mototáxis, é muito grande. E a lei federal,
aprovada lá pelo Senado, diz o seguinte: não é necessária a utilização de placa vermelha cedida pelo município e o veículo não é necessário estar no nome de quem está usando para exercer a profissão. Mas também deixa esclarecido de que o município pode criar alguns critérios para regularizar outras coisas. Se houvesse planejamento, e nós falamos isso, Dalmar, falei com você há muito tempo atrás, que nós vamos fazer sobre o aplicativo. Trataram com a maior naturalidade, que seria fácil resolver. Não vai ser. Nós já temos, no mínimo, 4 empresas chegando em Lagoa Santa, abrindo o sistema, e aí os ilegais que não se credenciaram vão transportar por aplicativos, ancorado para a legislação federal. E queria perguntar, Fabiano, se o projeto de lei que regulamentar os aplicativos, de sua autoria, como é que está o andamento dele? Aproveitar para fazer essa pergunta. Ele já foi aprovado aqui nessa casa e foi regulamentado. Já foi regulamentado? Foi. Só que eu tenho uma grande preocupação, Fabiano. A gente tem lei de mais e fiscalização de menos no Brasil. Não estão fiscalizando um projeto de lei da sua autoria que ajudou muito a população. O passe livre para pessoas acima de 60 anos, correto? Quem dirá vão fiscalizar os transportes por aplicativo? Qual confiança que a categoria, a população, tem no executivo para fazer essa fiscalização? É isso que eu pergunto, a confiança está em xeque. E cada vez mais, os mototaxistas não têm confiança de que, né, as garantias de melhorias que o prefeito Rogério falou, que estava regulamentando a profissão para dar garantias e melhorias para a categoria, que elas vão se concretizar no futuro, porque o presente já está demonstrando diversas incertezas. Desde o dia 10 de setembro, que foi o último dia da vistoria no pátio da FEBEM, não houve uma blitz na cidade, sendo que foi passado para a categoria, o Wellington está aqui a prova disso, de que a partir do dia 10 já haveria. Não teve. Não teve fiscalização. E continua sem ter. Então, são coisas que têm que se tornar pública, e eu acho que nós temos que levar esse tipo de coisa para o Ministério Público, para a doutora Minera ter noção de que como essa regularização foi levada. De que como pessoas, e o Dalmar falou uma questão de minorias, só que enquanto a gente não se atentar a casos de minoria como o Bruno, que teve sua vida desregulamentada pelo poder público, vai existir injustiça social no Brasil. Enquanto a gente não olhar as minorias. Então, a gente precisa, sim, se atentar às minorias e valorizar, principalmente quando o Estado erra com elas. É isso que nós precisamos de fazer. E, para finalizar, presidente, gosto muito de você, Dalmar, mas eu quero deixar um recado muito claro para você e para todos os vereadores. São 2. Primeiro, vamos respeitar os poderes constituintes. Legislativo tem que legislar, executivo tem que executar, e o judiciário tratar das nossas leis. E o segundo, e não menos importante, que vai desse recado para todos os funcionários da Translado, para o nosso prefeito. Vocês não estão regularizando mototaxistas. Vocês estão regularizando a vida desses profissionais. Fazer uma rotatória ou asfaltar 500 metros de rua não é mais importante do que regularizar a vida desses caras. Porque, em diversas vezes, fui na prefeitura procurar por vocês, vocês estavam presentes em algumas obras. Então, esse é o recado. Não é só regularizar uma profissão. É regularizar o passado, o presente e o futuro de cada mototaxista que ganha a vida honestamente com essa profissão há anos. Eu peço mais delicadeza, mais carinho, mais compreensão. Então, muito obrigado, presidente, por ouvir. Agradeço a categoria, só veio alguns aqui, não convoquei todos por estar aqui. E queremos melhorias, e queremos que essa regularização... Não, obrigado. Queremos que essa regularização vá para frente, mas o esforço que a categoria está fazendo não é equiparável ao esforço que o Executivo faz. Muito obrigado. Wesley, antes de você deixar a tribuna, o diretor estou estendendo a reunião, prorrogando a reunião por mais 2h30. O diretor de transporte, ele disse que eles vão treinar e capacitar 40 agentes de trânsito, não é isso, diretor? Justamente para trabalhar em cima dessa fiscalização. Entre 30 a 50, mas já estamos com o convênio da Polícia Militar, aguardando a assinatura do 36º Batalhão. É só para trânsito. Então, assim,
tem estratégias e, com certeza, o major pode, nós tivemos uma reunião grande lá, pode falar mais disso, algumas coisas que serão discutidas no 36º Batalhão. Então, assim, eu não sei se eu vou ter 3, 5, 10, 16, 30 policiais, e nem vou contar como que vai ser feito, mas que será feito, será, né, Major? Você tinha dito 30, 40, então é 30, 50, né? De agente de trânsito, sim, municipal. Agora, além disso, a gente tem um convênio com a Polícia Militar, o 3º convênio, que esse é só para trânsito. Esse é a fiscalização policial. E esses agentes de trânsito, diretor, eles vão atuar também nessa fiscalização? Haverão estratégias específicas para cada caso, que não serão divulgadas antes, justamente para que dê certo. Sim. Nós sabemos que determinadas informações, se forem passadas, farão com que... Comprometa o trabalho de vocês. Comprometa o trabalho. Bem, obrigado pelo auxílio. Então, senhores, acreditem que vai acontecer, sim. Vai acontecer a fiscalização, sim. E quem se esforçou para se legalizar vai estar amparado com isso. Os que não estiverem legalizados vão sofrer as penalidades. É normal. Só que é o seguinte, não tem como eu falar com você que eu vou fazer, por exemplo, falar para todos aqui, nossa estratégia é X, nós vamos fazer isso e isso. Não, gente. Eu não vou avisar para o infrator o dia, a hora, o local que eu vou lá para combatê-lo, não. Eu tenho que chegar e pegá-lo de surpresa. Sim. E isso vai acontecer. O nosso plano é uma fiscalização geral. Não tem esse negócio de só o mototáxi. Nós falamos por etapas. Mototáxi, o táxi, o pirueiro, como foi falado. Então, não tem como a gente fazer de outra forma. Se a gente começar a meter os pés pelas mãos, a gente vai acabar até cometendo alguma ilegalidade. E uma coisa muito importante é o seguinte, nós temos que estar com todos os mototaxistas, já com o seu crachá, o que vai acontecer semana que vem, para a gente poder separar o joio do trigo. Eu não posso simplesmente começar a fiscalizar todo mundo sem ter um legalizado. Aquele que está com o seu alvará de funcionamento, tudo em condições, aquele sim será protegido. Os outros, como eu disse, sofrerão as penalidades da lei. Okay? E outra coisa com relação a isso, a Polícia Militar tem o poder de fiscalização em todo o Estado e em todas as esferas. Então, para que a Prefeitura ou os agentes municipais possam exercer o seu poder de polícia municipal, né, eles precisarão da cobertura da Polícia Militar. Sim. E, com certeza, isso vai acontecer. Eu sou muito otimista com as coisas. Eu também. Então, eu nunca falo que não vai dar certo. Nós vamos fazer com que dê certo, e eu tenho comigo o seguinte, se fosse fácil, qualquer um faria. Qualquer um faria, mas como é difícil, nós faremos. Muito obrigado, Major. O presidente Leandro, e aos demais, ao público, é fácil regulamentar quando se tem planejamento. Quando se falta planejamento é difícil. E é por isso que a Prefeitura vai fazer do modo difícil, porque não houve planejamento para regularizar. Segunda coisa, a questão da fiscalização é muito interessante a gente abordar nesse assunto, porque a todo momento a Prefeitura pede para que os credenciados participem ativamente dessa fiscalização, fazendo denúncias anônimas. Conversando com a categoria, eles temem muito perseguições sobre clandestinos dentro dessas denúncias anônimas. Porque nós temos uma cultura no nosso país de matar por mera desconfiança. Então, se eu sou um clandestino e o Wellington me denuncia, e eu desconfio que foi ele, mesmo sem ser o mesmo, vou e pego a arma e mato ele. Então, os motoboys que estão me comunicando é o seguinte, Wesley, fiscalização é dever do poder público. O meu dever era me regularizar e ficar de acordo com o que o Executivo Municipal determinou. Eu fiquei. A fiscalização é de competência deles. E será. Quem vai fiscalizar é Translago e Polícia Militar. E os mototaxistas não devem
correr esse risco de efetuar denúncias anônimas, porque ainda há um risco de desconfiança, há um risco de perseguição, pois muitos não se regularizaram. Então, isso eles vão fazer não. Vão fazer com uma condição. Com uma condição, eles se comprometem agora a estar fazendo a fiscalização. Se essas 200, se essa verba aí, Leandro, para aprovar mais contratações de funcionários, daria 200 mil mensal. Pega esse dinheiro e distribui para cada credenciado. Salubridade. Pode ter certeza que eles vão fazer essa fiscalização todos os dias, se eles ganharem a salubridade da prefeitura. Mas eu acho que o jurídico, ainda muito malvado, vai barrar. Eles não vão aprovar esse tipo de coisa, felizmente. E só partindo do pressuposto da confiança, que é uma coisa que se adquire, é uma coisa que se constrói, eu ouvi da prefeitura as seguintes coisas. Ano passado, vamos começar pelo ano passado. Em agosto, a nossa gente vai estar na rua fiscalizando o trânsito da cidade. Mentira. Eu ouvi, nós iremos comprar o colete para cada credenciado. Mentira. Eu ouvi, nós iremos comprar o capacete para cada credenciado. Mentira. Eu ouvi, nós iremos comprar o próten para cada credenciado. Mentira. Eu ouvi, nós iremos comprar o curso para cada credenciado. Mentira. Eu ouvi, nós iremos, a partir do dia 10 de setembro, fazer a fiscalização nas ruas. Mentira. E eu ainda tenho que acreditar que haverá mais 50 pessoas fiscalizando o trânsito da cidade depois de tudo isso não feito? Depois de todas essas mentiras? Não, eu não sou obrigado e nem os mototaxistas são. Essa gestão que fez categoria, juntamente com o poder público, perder a confiança um no outro. Não foram os mototaxistas, foram eles. Então, nós não cremos em falsas promessas. E sobre essa coisa de pensar, eu não penso que vai dar errado. Não é pensamento, é lógica. As coisas estão se desenhando para um futuro em que o sistema ficará tão defasado quanto está hoje. Só não vê quem está do outro lado. E vocês sabem o que eu estou falando, porque todo dia vocês falam isso, que regularização está pendente a não dar certo. E eu não discordo de vocês. Vocês têm razão. E me entristece muito, porque tiraram o dinheiro de onde que não tinham para regularizar. Correram atrás, pegaram emprestado. Os líderes centrais, que o prefeito, numa reunião, disse que são malvadões, que pegavam dinheiro dos mototaxistas, fizeram empréstimos para credenciados fazerem um curso, e fizeram para não ficarem de fora. Então, presidente, que houve esforço da categoria, houve. Nós só estamos percebendo um futuro que, querendo ou não, se as coisas continuarem nesse formato, só nas promessas e nada em execução, vai acontecer. E nós podemos fracassar. Nós não. Poder público. Eu quero isentar os mototaxistas disso, porque a parte que a lei pedia para eles se comprometerem em fazer, fizeram. Então, presidente, termino meu discurso. Agradeço aos mototaxistas presentes aqui. Peço ao Dalmar que haja uma mudança de postura dentro do Departamento de Trânsito para conduzir essa regularização imediata. E peço também que os vereadores, por terem uma função constitucional de fiscalizar no Executivo, estejam presentes nas futuras vistorias e estejam cobrando determinados abusos que os credenciados têm. Porque, como eu disse aqui na semana passada, parece que quando os mototaxistas vêm na Câmara, as coisas mudam e passa a ter projeções de melhoria para o futuro. E, mais uma vez, Dalmar, regularizar a vida das pessoas é mais importante do que qualquer prioridade de investimentos em infraestrutura na cidade. Nós estamos regularizando um ser humano, ou desregularizando, como nós fizemos com o Bruno, e, infelizmente, ele corre o sério risco de não poder mais exercer sua profissão por um erro do Estado. É isso que eu penso. Wesley, francamente, quando você fala em relação ao poder público, eu posso até participar junto com você da sua descrença, porque é triste. Quando uma pessoa é investida em cargo público, ela usa o poder que tem para praticar o mal, quando poderia fazer o bem. E na esfera política, existe muito essas coisas. Mas, francamente, eu tenho muita fé mesmo, muita crença na Polícia Militar. Está ali um major reformado da reserva, com 30 anos de serviço prestado,
que só a aposentadoria dele é de 6 a 7 vezes mais do que o salário dele na prefeitura. Então, eu só entendo que ele aceitou ocupar esse cargo com desejo de querer colaborar e ajudar a cidade nesse sentido. Você elencou aí uma série de promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Eu até tento seguir o conselho do meu amigo vereador ali de ficar mais na esfera jurídica, mas nós sabemos que o prefeito ele é um vendedor de ilusão, ele é um ilusionista. Ele é mais habilidoso que o David Copperfield. Então, assim, eu não vou te pedir para acreditar em quem começou te contando mentiras e terminou te contando mentiras. Mas eu vou te pedir para acreditar no trabalho do doutor Dalmar, do diretor Dalmar. É lógico, a gente sabe que ele está subordinado, mas eu percebi, não por ele, até porque a gente não tem contato, mas pelas coisas que você mesmo me trazia, da boa intenção dele, o Serginho o tempo todo tentando ajudar, e eu não tenho como te dizer que eu não acredito nas palavras do Major. Então, assim, só depois de fracassar mesmo, só depois de fracassar, é que eu vou dizer, você tinha razão. As coisas podem ter sido mal feitas de lá até aqui, mas agora tem uma pessoa ali disciplinada, que tinha hora para chegar, que foi escravo do relógio por 30 anos, sempre chegava mais cedo do que era determinado, e provavelmente muitas vezes a sua vida saiu depois do horário que ele era determinado, com o risco da própria vida. Então, assim, a gente sabe que quando a pessoa ingressa no mecanismo político, ela esbarra com as dificuldades, como o Dalmar falou com ele, você vai ver como é que é difícil, mas eu ainda quero acreditar no potencial dele, e acreditar que vai dar certo. E com todas essas dificuldades, mesmo sabendo quem é que te prometeu e não cumpriu, que isso daí é normal para ele, inclusive, eu quero aproveitar e te perguntar, está aqui, ó, curso para mototaxistas credenciados. Está no informativo da prefeitura. Opa, caiu. Isso não é verdade? Que a prefeitura pagou? Embora ela não fale, ela deixa subentendido, né, porque é informativo, ela está narrando ali uma série de obras que ela fez, e aí ela coloca vocês também dentro do jornal, o que induz qualquer um que ler em pensar que foi ela que propiciou para vocês esse curso. Está aqui, no informativo da prefeitura, que ele fala iniciar as obras do trecho 1 da avenida, já vou colocar. Então, você vê que eles vêm falando, a iluminação de LED, eles vêm falando das obras deles. Nova praça para o bairro Moraes da Lapinha, prefeitura implanta ferramenta anticorrupção, sendo que ele vetou meu projeto anticorrupção. Vetou. Tudo bem? Você vê que ilusão. E aí aqui ele vem mostrando mais economia, que o Dalmar falou, no combustível, né? E o curso para mototaxistas credenciados. É lacônico e vago. Ele, aliás, cortou a água, você disse, né? Cortou a água e o copo descartável para os credenciados. Então, devia pedir ele para fazer uma errata e publicar um jornal explicando que não foi ele que pagou, porque aqui está parecendo que foi a prefeitura que proporcionou isso para os motoboys, quando, na verdade, você falou que teve gente até pegando dinheiro emprestado. É um grande ilusionista mesmo. Leandro, deixando duas coisas bem claras. Ao Major, que agora faz parte do Departamento Municipal de Trânsito, e da Polícia Militar, dos policiais militares que vão ajudar nessa fiscalização. Se fracassarem, eles estão totalmente isentos dessa culpa. Porque se houver fracasso na fiscalização, é falta de planejamento político e estratégico do Poder Executivo. Eles são reféns disso. E são mais reféns ainda, se a gente pegar o lado da Polícia Militar, do Estado, que paga mal, não equipa bem, não treina bem. Então, ainda acho que são muito heróis por trabalharem nessa profissão no Brasil, e se a fiscalização, principalmente o Major e a Polícia Militar, fracassarem aqui em Lagoa Santa, no trânsito, são isentos de toda a culpa. Foram reféns de um planejamento político mal feito. E sobre o curso, preciso agradecer a duas pessoas, em especial. O Deiglis, que não está presente aqui, mas que foi em Pedro Leopoldo conversar com um dos donos da empresa, que a empresa é de Betim, para trazer o curso aqui para Lagoa Santa. E ao Wellington, do Pink Boy, que o curso chegou a 170, 180, né, Wellington? Chegou a
R$ aqui em Lagoa Santa, no dia do cadastro, e ele conseguiu o desconto de 50, e o curso foi feito por R$ 50. E, modéstia à parte, a mim mesmo, porque consegui formular listas de 30 em 30 para os credenciados ingressarem na turma, que o DETRAN exige isso. São essas pessoas que, muitas vezes, o poder público são invisíveis. Não são ditas em um jornal, não são ditas em um comunicativo. E até no próprio site da Prefeitura diz que a Prefeitura viabilizou a chegada do curso de Lagoa Santa, quando, na verdade, ela só cedeu um espaço, que é o Padre Menezes, que está desativado, o antigo Padre Menezes, e se comprometeu a dar água e copo descartável para cada mototaxista que lá estava fazendo o curso. E ainda esse benefício foi cortado. Ficaram sem água e sem copo descartável. Eu ainda estou descrente, mas eu quero muito, e tenho fé, e quero acreditar em um futuro digno para cada credenciado, que eles consigam cuidar de seus filhos, cuidar da sua família, e seguir nessa profissão que é tão útil e tão digna aqui em Lagoa Santa. Meu boa noite a todos, desculpe pelas palavras fortes aqui, mas é que é muito doído você ver pessoas da nossa cidade sendo injustiçadas pelo poder público da nossa cidade. Isso me dói muito. E eu acho que é inaceitável chegar na situação que nós chegamos, com tantas promessas descumpridas e com algumas vidas, como a do Bruno, que não pôde fazer entrega dos documentos, desregularizadas ao invés de regularizadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Wesley. Mas eu ainda deposito minha fé no senhor, viu, Major? Próximo orador, por favor, vereadora. Gentileza, Wendel Maciel. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, doutor. Boa noite, presidente Leandro Cândido. Boa noite. Em nome de quem cumprimento a todos aqui presentes. Nome e endereço, doutor, só para ficar registrado. Wendel Maciel Ribeiro, presidente da 151ª subseção da OAB em Lagoa Santa. Moro aqui no centro. Aguardei até agora quase 10 horas da noite para falar, porque reputo que o tema é de relevância. Foi anunciado aqui, tramita nessa casa, o projeto de lei 4904 de 2018, o qual trata da revogação da Lei Municipal 468 de 2018 e da 3822 de 2015, que dispõe sobre o pagamento de débitos da Fazenda Pública Municipal considerados de pequeno valor. Diretor, muito obrigado. Senhor Major, muito obrigado. Serginho, muito obrigado. Tá? Boa noite. E obrigado pelo tempo dispensado a nós. Para aqueles que não... Posso continuar? Desculpe. Para aqueles que não entendem do que se trata o tema, quando, após demandar judicialmente, ter uma sentença judicial transitada em julgado, o débito da Fazenda Pública, no caso a municipal, ela tem duas formas de ser paga. Se considerada de pequeno valor, ela é paga pelo chamado RPV, requisição de pequeno valor, cujo pagamento, em regra, é imediato. E o precatório, que aqueles que já ouviram falar do precatório, são aquela forma de pagamento que entra numa fila e sabe-se lá quando se paga histórias de 10, 15, 20 anos, não sei em Lagoa Santa como que está. Eu tenho um precatório para receber, já vai passar dos 3 anos e não se tem notícia de quando receberei irei receber, eu não, né? Pelo meu cliente, irei receber esse valor. Então, esse assunto é um assunto que já é tratado internamente entre os advogados, já é uma matéria, já há algum tempo falada dentro da OAB, porque até 2015, respeitando a Constituição Federal, em Lagoa Santa, a RPV era considerada de pequeno valor aqueles débitos de até 30 salários mínimos. Mas veio uma lei municipal e reduziu este valor para apenas R$ 5.000, reajustado agora em 2018 para R$ 6.000. A questão é que, no meu modo de ver, R$ 6.000 não é pequeno valor, é irrisório. Você demanda, por vezes, 5, 6, 7,
até 10 anos para ter uma condenação, uma sentença transitada em julgado. E normalmente as causas, salvo algum levantamento que me mostra, passa desse valor. Eu não sei dizer em Lagoa Santa quais são as causas depois de tanto tempo tramitando, será de apenas R$6.000. Então, o que essa lei promulgada a partir de 2015 veio a fazer é quase a totalidade das condenações do município vão para precatório e as pessoas não têm a previsão de seu pagamento. Então, aqui, Excelência, eu vejo esse projeto de revogação das leis anteriores aprovadas nessa casa com muito bons olhos. A OAB ela vem aqui afirmar e dar aqui o seu apoio para essa revogação. Na minha visão, parabenizo o autor, né, no caso o próprio presidente, Leandro Cândido, por essa sensibilidade, porque vejo como uma correção de um erro que foi cometido nessa casa. Como foi bem dito aqui, erros podem ser cometidos, que bom que seja visto a situação, como ficou para os munícipes, para aqueles que demandam, as pessoas que demandam contra o município, são os credores do município, o município deve a essas pessoas. Então, esse reconhecimento da falha que foi cometida, porque repercussões geraram. Muitas pessoas não estão conseguindo ter atendido, receber valor, muitas das vezes, presidente, grande parte desses valores de natureza alimentar. Não, tem mais 2. Então, são valores de natureza alimentar para o seu sustento, que a pessoa precisa receber aquele valor o mais breve possível, e se ele entra na fila do precatório, ele não sabe quando essa verba alimentar ele vai poder receber. Então, eu entendo que esse projeto, cada vereador deve analisar com todo o critério para a sua aprovação, porque é de relevância para todos aqueles que são credores do município. Como muito bem falado, até na justificativa do projeto de lei, o Estado tem que dar exemplo. Então, infelizmente, em nosso país, existe a cultura do calote. E colocar todo o débito municipal como precatório, o recado que passa é que o município quer dar calote. E o Estado não pode propagar essa cultura do calote. O Estado tem que ser o primeiro a querer pagar sua dívida. Como foi até falado aqui nessa sessão hoje, eu não vejo o município, por todas as obras e realizações que faz, sem condições de pagar a sua dívida, principalmente as de pequeno valor. Então, um valor, se formos pegar o princípio constitucional de até 30 salários mínimos, 28 mil e um quebrado, não é um valor muito alto e entendo, né, salvo alguma demonstração diferente, que esse município tem condição, até porque até 2015 ele conseguia arcar com esse patamar, não vejo por que agora ser diferente. Eu queria fazer uma pontuação, até citando aqui o vereador, o Carlos Alberto, tive uma conversa informal com ele hoje à tarde, e eu até compreendo que pode ter as discussões jurídicas a respeito acredito que nessa casa pode ter a discussão do vício de iniciativa desse projeto, mas eu até refleti sobre essa posição. Agora, eu no meu posicionamento, respeito entendimentos encontrados, entendo que não há vício de iniciativa, por 2 motivos. Aqui não se trata de criar o parâmetro do RPV, e sim revogar uma lei que passou nesta casa. Ou seja, a casa viu que cometeu um equívoco e quer reverter aquele equívoco que ela cometeu. Então, se a Câmara pôde aprovar, ela pode rever o seu próprio ato. E outra questão é que esta casa, com essa revogação, não está criando despesa para o município. A despesa ela já existe, o município ele tem que pagar. A despesa ela foi consolidada com a sentença judicial transitada e julgada que diz que o município deve. E só com base nisso, doutor, me desculpe interrompê-lo, fica bem claro, não precisa ser nenhum entendedor de direito, nenhum jurista, para saber que não está se gerando ônus nenhum. Ônus nenhum. O município vai ter que pagar. A questão é saber se vai ser mais cedo ou mais tarde. Cumprir a lei. Então, eu entendo que o ideal é que seja mais cedo.
Na minha visão, cria-se encargo para o município se deixar para mais tarde, porque quanto mais tempo demora para pagar, juros, correção. Então, quanto antes o município paga, menos ele vai pagar. Então, na minha visão, respeito entendimentos encontrados, se alguém aqui tiver um entendimento diferente, mas, na minha visão, certamente irei consultar com outros colegas para depois vir mais embasado, mas, à primeira vista, entendo que não há vista de iniciativa, porque não está se criando despesas para o município, simplesmente está se revogando uma lei que já foi passada pela Casa, corrigindo um que, na minha visão, foi um equívoco, sem mais tomar o tempo daqueles que presente, até pelo delongar da hora. Agradeço a oportunidade da palavra e, mais uma vez, parabenizo essa Casa por essa iniciativa desse projeto 4.904/2018. Doutor, o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, até brinquei com o Barbosão, né? Não sei se ele não tivesse saído do sossego dele lá da recuperação dele, se outro edil pediria vista do projeto, mas eu até tinha esperança que hoje ele fosse aprovado. O que eu te peço é que leve uma palavra para os seus colegas advogados, dizendo que esta Casa tem primado, e Vossa Excelência, doutor, é observador disso, nós temos primado por projetos de lei que trazem dignidade ao ser humano. Nós temos aqui projetos de autoria do doutor Nil, de autoria do vereador Juninho Fagundes, a prova de vida, do vereador Vaguinho, que eu me recordo bem, a vereadora Aline, olhando essa questão, você viu que o próprio diretor da Translago disse que, com base na lei dela, instalarão banheiros químicos. Projeto de lei aqui do vereador Fabiano, dando dignidade aos idosos, né, a partir de 60 anos. Eu tenho aqui nesta Casa também aprovado, e hoje o vice-prefeito disse que está em fase de elaboração de como executar a lei, impedindo que a Copasa continue estragando o asfalto da cidade, gerando uma multa, que aí a gente sabe que quando pesa, né, as coisas mudam. Um outro projeto de lei também, para que quando o corte de água for feito, que ele não ultrapasse as 24 horas, e caso ultrapassado, que a Copasa abasteça essas casas com 500 litros de água. Então, assim, é o que essa Casa tem feito. A passos lentos, né? O vereador Paulo lutou muito para o bombeiro vir para a cidade. Então, a gente tem visto assim, o trabalho de vários vereadores no sentido de dar dignidade. Nós estamos tentando, e eu sempre dizia, quando ainda era minoria, eu e o Buresquinha, eu falava, tenha fé, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, e muitos aqui eu sei que vão acordar no intuito de querer fazer realmente o que nós fomos eleitos para fazer, que é ajudar a população. Esse projeto que eu propus, eu só entendo que ele sendo aprovado e executado, ele dará dignidade àquele pobre cidadão que pleiteia e demanda, né, como o senhor mesmo disse, por anos, para depois dele ganhar e não levar. Exatamente. Então, assim, de 6 mil para 30 mil, para um cofre público, da grandeza de Lagoa Santa, e não sei quantas ações são, mas eu acho que isso é dar dignidade para o ser humano, e nós continuaremos aqui trabalhando no intuito de dar dignidade para o ser humano. Conto com o apoio do senhor e de todos os seus colegas, tá? Para que esse projeto tenha êxito nessa Casa. Presidente, só permitir, também aproveitando o momento, já tem algum tempo que eu não venho a essa Casa pelo excesso de trabalho, e todo o apoio da minha parte terá daqueles projetos que, como bem disse, sirvam para dar dignidade, para a melhoria da população, melhoria das condições de vida da população, terá todo o meu apoio pessoal. Aproveitando, também queria fazer uma lembrança de outro projeto também de sua autoria, que foi aprovado, e já está aprovado nessa Casa, já está em vigor. Eu já estava esquecendo de comentar, mas eu mesmo após a aprovação, que se trata daquele projeto com relação aos bancos, tempo de atendimento dos bancos, inclusive os bancos tendo a obrigação de afixar esse projeto, essa lei, no seu interior, de forma visível, bem como sujeito à multa em caso descumpra os prazos de atendimento, e por algumas vezes já tenho sido vítima aqui em Lagoa Santa, desse descaso com o atendimento. Já tive notícias de outras pessoas com essa falha. Hoje mesmo, mais uma vez, repetidas vezes, principalmente
vou citar o banco aqui, na Caixa Econômica Federal, é 3 horas, 4 horas de atendimento, uma senha sem critério. Eu tenho gravado, fiz a gravação de um vídeo. Você chega lá 11 horas, tem gente que chega 11h50, que chega 11h50 e é atendido primeiro que você. Então, as senhas não têm nenhum critério. Então, tem uma lei, já foi aprovada uma lei louvável dessa casa, na qual ela prevê também um assunto tratado aqui hoje, a fiscalização. Então, essa lei não foi efetivada, apesar de aprovada, por falta de fiscalização. Então, eu queria pedir a essa casa que, se pudesse, olhar, intervir junto ao Executivo, porque em Lagoa Santa é premente a necessidade de haver fiscalização do cumprimento dessa lei. Não tem condições, para questões simples, você ficar 2, 3, isso é habitual, não é só nos dias de pico. Não posso citar outros bancos. Estou dando o exemplo da Caixa Econômica, do qual já tive pelo menos 3 oportunidades. Tenho gravação, filmagem, aquele papelzinho do banco da hora que eu entrei, da hora que eu saí. Hoje, 3, 4 colegas lá no banco. Então, assim, outro dia, outra notícia de um colega. Pessoas assim, revoltadas, simplesmente você fica para questões simples, 3, 4. Você perde o dia na Caixa Econômica Federal. Perde o dia. Ontem eu fui na Caixa, me falaram, não vem hoje 10h30 que você vai conseguir ser atendido. Cheguei hoje 10h30, só começa a te dar senha às 11 horas. Eu cheguei 10h30, peguei a senha às 11h10, saí do banco 12h30. Fiquei 2 horas no banco só para ter uma informação se havia saldo numa conta de RPV que só o gerente pode dar. 2 horas para ter informação de que não havia saldo. Doutor, só para finalizar, eu cheguei lá na Caixa Econômica no início de 2017. Me lembro que eu cheguei lá de chinelo de dedo. Eu ando mal vestido para a rua fora, me sinto à vontade. E aí, quando eu fui atendido, eu falei, dona, mas demorou, hein? Estou aqui já tem mais de 2 horas. Ela virou para mim e falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos 200 milhões de clientes no Brasil. Eu falei, mas isso é o número de habitantes que tem? Ela falou, todo mundo tem conta na Caixa. Então, isso aqui é uma caixa mesmo, entendeu? E isso aqui é essa emboleira, isso não vai melhorar. E se você não estiver satisfeito, abre a conta em outro banco. Eu só dei um sorriso para ela e pensei, vou pensar num projeto de lei para mudar isso. E outro dia que, não sei se pararam, mas eles entraram lá. O problema é que tem serviço que, por exemplo, esse eu tenho conta em outro banco, eu só vou lá porque eu sou obrigado. Tem coisa que você só resolve lá. Mas a Caixa, acho que foi o primeiro banco, eu não sei por que a prefeitura parou. Teve um dia que os fiscais entraram lá, acho que eles tomaram 5 ou 7 multas de uma vez, tanto que o gerente, eu desci lá no banco 2 dias depois, o gerente está assim, rapaz, estou precisando de sua ajuda, vereador. Eu falei, o que foi? Criaram um projeto de lei aí que os caras entraram aqui, rapaz, os fiscais, mas só multando todo mundo aqui. Nós tomamos 6 multas de uma vez, 7 multas, eu acho. Falei, mas por quê? Ele falou, não, porque o projeto de lei é até interessante, porque ele prevê horário de pico, mas não falou se era só no caixa ou se era todo atendimento. O cara multou quem estava no atendimento aqui sentado, multou quem estava lá na fila. Falei, rapaz, eu vou dar uma olhada nesse projeto lá, para ver o que a gente pode fazer para mudar isso aí. Eu não sei quem arranjou isso, eu também não. Mas ele falou que a questão do atendimento tem que ser o atendimento mesmo. Nessa, que eu tenho até gravação, me disponho a apresentar para o vereador, quando eu cheguei, era 11 horas, tinha uma pessoa atendendo. Quando deu meio-dia, ela saiu para almoçar, ficamos lá 40 minutos, sem nenhum atendimento, esperando ter alguém para atender. Então, assim, não é porque a fila estava grande, é porque simplesmente não tinha ninguém para atender. O banco abre 11 horas, meio-dia, os funcionários saem para almoçar. Doutor, o senhor tem que ser solidário também, é o horário de almoço das pessoas. Eu acho que né? eles têm que almoçar, se o banco já abre 11 horas, acho que eles dão para almoçar antes, ou então ter funcionários para revezar. Não, na verdade, você sabe que o banco acaba de abrir, o funcionário sai para almoçar e não tem ninguém para atender, e você fica lá esperando. Na verdade, você sabe que eles chegam ao banco 9 horas da manhã, né? Eu acho que deveria haver um quadro de revezamento, né, de revezamento para que o atendimento não ficasse prejudicado, mas é porque banco ganha muito pouco, doutor. Eu queria que o senhor entendesse isso. O lucro deles é pequeno, não dá para pagar funcionário. Tem que poupar no número de funcionários. Tá
Tá, muito Mas obrigado. aí fica o registro aí, só porque é uma lei que passou nessa casa e precisa de fiscais para ela não ser de letra morta. Eu vou ao oficial executivo e pedir a ele que E haja principalmente nesse os sentido. bancos afixem, porque eu tenho conhecimento dessa lei, a maioria da população não sabe que ela existe. Quando eu comento, eu falo, é mesmo, existe. Eu vou fazer uma ampla Então, divulgação, essa até te agradeço Essa por ter falado. publicação, essa fixação da lei, porque daí mais pessoas cobrando, eles vão ser obrigados a colocar funcionários o suficiente para atender a É população. o que eu falei, não podemos ser passivos, né? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Por gentileza, senhora Vera Lúcia. Foi embora. Foi né? embora. A senhora Cristiane e o José de Sena também foi embora. Algum vereador quer fazer uso da fala? Não, quero não. Só um aviso aqui. Queria informar que hoje nós impetramos um mandado de segurança em Belo Horizonte, pedindo a liberação da pista do móvel para todos os taxistas do Vetor Norte. Então vamos ficar na torcida aí que tenha bom senso, e nós podemos ter nos próximos dias, nas próximas horas, uma notícia boa, já que pelo consenso não foi, nós entramos com esse mandado de segurança hoje, estamos aguardando a justiça se posicionar. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, é só uma coisa pequena, tal, até chama atenção, de certa forma, durante a abertura de fala para as pessoas, a gente tentar, não é tolher dos direitos de falar não, mas limitar, porque eu vejo aí 3 pessoas que também queriam manifestar e não tiveram essa mesma oportunidade, por causa do horário, aquela coisa toda. Então, só para a gente tentar ver se consegue atender todo mundo. né? Eu creio que, na verdade, vereador, respondendo com muita diligência, Vossa Excelência, talvez isso em sentido da inversão da pauta. Pode ser também. Porque aí as pessoas esperaram toda a votação, mas vou refletir e acatar o conselho de Vossa Excelência, mas lembrando também que existem algumas falas aqui que, se elas não forem usadas da forma que são, a gente acho que a pessoa, o orador, não consegue concluir a ideia dele, e às vezes nós podemos aí ter algo a menos para elucidarmos aí nossa opinião acerca do que é falado aqui. No entanto, pode ter certeza que eu vou ponderar muito o que Vossa Excelência falou e vou trabalhar no sentido de corrigir e dar mais eficiência à fala dos oradores, tá? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso.